Já dá para perceber que o Flamengo pode ter uma outra cara depois de tudo o que aconteceu, inclusive dos jogadores, um time menos apático. O que falar dessa atuação do Flamengo contra o São Paulo? Bem, eu acho que já vem acontecendo uma evolução pouco a pouco, né? Sport Cristal, o segundo tempo foi horroroso, mas o primeiro tempo foi melhorzinho do que aquela coisa medonha contra o Fluminense. Aí o jogo contra o Atlético Goianiense teve bons momentos, primeiro tempo especialmente. Teve até condições de abrir o placar, tudo teve o controle do jogo, foi melhor. Aí o jogo com o Talheres foi mais seguro, né? E agora acho que o time deu outro salto. Eu acho que os dois jogos, os melhores jogos foram do Atlético, né? Empate, derrota nos pênaltis, e agora essa vitória é sobre o São Paulo, mas tem 56 dias separando. No meio desses dias você tem uma crise que envolve jogadores ali torcendo o nariz, que não gostavam do sistema, porque não estão sendo aproveitados e que são influentes no grupo. E agora parece que os caras estão a fim de colaborar, né? Você não percebe aquela preguiça, né? Especialmente do segundo Fla-Flu, que nem para sair jogando o time conseguia, porque ninguém nem se apresentava. Ontem a única restrição que eu faço ao técnico foi a escalação do Hugo, né? Eu acho que o Hugo não faz sentido escalar o Hugo depois de contratar o Santos para ser o goleiro. Por quê? Se ele quer revezar, então o Santos é o goleiro principal e o Hugo vai entrar contra o Altos lá no Piauí, ele pode jogar um jogo ou outro do Brasileiro, de repente ele pode entrar, ou até na Copa do Brasil, mas ainda mais contra o São Paulo. O Hugo falhou. O Hugo foi o responsável direto pela eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, na estreia do Rogério Ceni, que foi driblar o Brenner. Aí, contra o São Paulo, no jogo que o Flamengo foi campeão, né, o Flamengo perde por culpa dele. Ele toma um gol do Luciano no canto dele, o único chute do São Paulo no gol, no primeiro tempo, e depois, quando o Flamengo acaba de empatar, ele dá a bola no pé do Daniel Alves e o Daniel aciona o Pablo e o São Paulo faz o gol da vitória. Ou seja, a derrota passa muito por ele, né, e quase custou um título brasileiro por conta de erros graves que ele cometeu. Aí ele vai jogar contra o São Paulo. Não aconteceu nada, que São Paulo, o time do Flamengo impediu que São Paulo criasse situações, mas como seria se São Paulo pressionasse? Não sei, porque você olha para o outro lado, você vê um time e fala, cara, já errei tanto quanto esse time, não posso errar de novo. É diferente de você jogar contra o Palmeiras quarta-feira. Ele não tem um histórico contra o Palmeiras, mas tem um histórico contra o São Paulo. Então achei inábil a escalação, inclusive um risco desnecessário se dar errado. Cai tudo na conta do técnico e não tem ainda esse crédito, né? E o Jorginho 30, né, que é a nova versão do Jorge Jesus, o carnavalesco, está chegando aí a qualquer momento, né? Agora é Jorginho 30, né? Não é mais Jorge Jesus. Ele agora é o homem do carnaval. Ele nunca veio pro carnaval e agora ele resolveu vir aqui no carnaval. É uma coisa maravilhosa, ele está chegando. Então é óbvio que a presença do JJ, o JT, não é muito boa para o Paulo Souza, não seria no caso de uma derrota, de uma falha do Hugo. O Flamengo perde com falha do Hugo. Então acho que foi o único ponto. O Lázaro estava bem, mas acho que a questão do Lázaro é física, ele não consegue manter o rendimento 90 minutos. O próprio Ceni falava isso lá atrás, quando a torcida pedia a sua escalação. E essa maneira que o time joga, né, o cara tem que estar inteiro, né? O Flamengo aperta muito a saída de bola, o São Paulo ontem não conseguia de fato sair jogando. E o time do Rogério normalmente tenta sair jogando de forma organizada, teve enormes dificuldades. A entrada do Isla, eu acho que, apesar de todo o histórico do Isla, que é um jogador que já estava. O Isla está naquela base assim, se pudesse, os caras colocariam classificados, né? Como era antigamente no jornal, né? Lateral direito, experiente, passagens pela seleção, futebol europeu, troco, vendo, negocio, um carro usado. Porque os caras. O cara queimou o filme dele no carnaval, que não foi carnaval. Para quem não se lembra, ele foi lá no departamento médico e falou que estava passando mal. Deram uns remedinhos para ele e apareceu na balada com o Vargas do Atlético, que não tinha nada com isso, ele estava de folga. Sintomas gripais, né, Mauro? Sintomas gripais. Agrava porque tem aí Covid. Podia fazer um carro alegórico com o Jorge Jesus mesmo. E um negócio muito, assim, foi uma bobagem muito grande. Ele se queimou com a comissão técnica, com os colegas, com todo mundo, pô. Você fica mal no grupo inteiro. Pô, que sacanagem. O cara vai lá, toma um remédio e vai pra balada. Os outros estão treinando ali, pô. E no clima que o Flamengo já vivia ali, de uma crise interna, e ele não foi negociado porque não haveria como. Mas ele está ali para ser negociado. Mas eu falei isso algumas vezes, inclusive aqui. Vai cair no colo dele, porque o Mateuzinho, além de estar machucado, ele é inconstante. E o Rodinei tem a menor condição, né, gente? Não é uma coisa pessoal. Eu não gosto do Rodinei. Não tem nada contra o Rodinei. Ele deve ser muito legal no ambiente de trabalho. O cara conta piada, faz imitação, legal, divertido e tal. Tudo bem. Mas não joga nada como lateral direito. Defensivamente, não sabe nem se posicionar. Pode reparar, ó, no Fla-Flu, ele tem 3 chances de afastar o perigo no gol de empate, no 1-1. Ele não faz nada. No jogo do Atlético Mineiro, ele não marca o Vargas ajeita a bola para o Hulk empatar. No jogo do Talheres, ele é um dos que erra, ele não marca o jogador que finaliza para fazer o gol. Essa é uma sequência. E ontem, de novo, né? De novo, assim, é impressionante, ele não sabe nem o que fazer. Vou no corpo do cara, me antecipo, o que eu faço? Não, ele fica ali dentro da área e assiste. E foi a única bola que o São Paulo chegou no primeiro tempo. Mas teve mais erros ali, né? Inclusive o Paulo Souza, no lance do gol do Caleri,
Antes do gol, ele estava dando um chilique na beira do campo ali, que ele queria que o time saísse, e o Flamengo ficou ali trincheirado, o São Paulo trocando passe, até o Rafinha sem ser incomodado, totalmente à vontade de cruzar. Mas foi o único momento de São Paulo. No primeiro tempo, acho que foi bem injusto 1-1. O Flamengo merecia ganhar, pelo menos por 1-0. Gostei do Gabigol, achei que o Arrascaeta foi bem, embora não super bem. O Lázaro deu outro passe para gol, iniciado pelo Arrascaeta. Acho que o Flamengo jogou uma boa partida. Eu acho que o importante é isso, a forma como atuou, que é o que se propõe a fazer. Que lembra um pouco também o time do JJ, do JT, o Joãozinho 30, Jorginho 30, que é essa pressão na saída do adversário, essa recuperação rápida da bola. Não é um time de tanta posse de bola como era com o Ceni e com o Domi. Pode observar até pelos números. Esse Flamengo, e o do Jorge Jesus também não era. Ele gosta da bola, mas para resolver rápido. Foi 53%. Pois toma a bola e tenta definir. É diferente de tomar a bola e ficar com ela. Isso que você está falando de marcar pressão, eu vi também o treinador do Botafogo ontem, se escabelando, você vê que não é o treinador. Mandando ir para marca em cima, eu acho que é cultura do futebol brasileiro de não querer marcar. Não, a gente sempre teve um pouquinho mais para trás. Ele tava maluco na beira do campo. Pô, tô mandando vocês apertar em cima. É que o futebol hoje, mas o Brasil, por exemplo, Mauro Silva, de História Espetacular, que você foi seu companheiro, o Mauro disse que ele ficava o tempo inteiro no La Corunha tentando puxar a linha, porque na Espeta se jogava, pro meu gosto, mas do Mauro, muito acima. Mas estou falando de futebol de 90, futebol de 20 anos atrás. Você tentava puxar, e às vezes você levava a bola nas costas o tempo todo. O futebol evoluiu, inclusive a condição física, hoje você pode fazer essa pressão, e sobretudo compactar o time. O Botafogo tava louco, do mesmo jeito. Agora, ô Vamp, esse debate, eu acho que vale, porque ontem o Rodrigo, ex-zagueiro São Paulo, do Vasco, ele defende o Rodinei no lance, aqui no Canelada. Ele fala, essa jogada que vocês estão falando que foi falha, que a gente até falou, o Rodinei podia ter tirado. O Rodinei tava ali, né? O Caleri, ele vem de trás passe do Rafinha. E ele atropela. É um passe. Ele jogadaça, vem de frente. Sim, ele vem mas de o frente. Rodinei meio que marca jogada, a bola. O Rodinei tava ali, se fosse... Sim, mas ele fala, é uma jogada muito difícil pro defensor. Ainda mais pro Rodinei. E ontem, depois, quando eu cheguei em casa, o Davi Luiz, ele também defende o Rodinei nesse lance. Então, mas é porque o Rodinei tava ali, velho. Entendeu? Sim, mas agora, eu mesmo falei no momento... Eu falei, falha do Rodinei. Eu tava até comentando o jogo aqui na transmissão. Belo passe do Rafinha e o Caleri vem rasgando. Mas as coisas não se excluem. Pro jogador muito mérito de São Paulo e o Rodinei podia dar um tranco. É isso que tá eu tô mais perguntando. prestando atenção. O Caleri atropela. Mas como o Mauro, eu também acho que o Rodinei podia dar uma trombada, podia estar de frente pro Caleri. Pro jogador, você, que foi um jogador até volante, defensivo, aquela bola dava pra tirar... Ou como o Rodrigo falou, como o Davi Luiz falou, que a gente vai mostrar aqui já, é muito difícil porque o Caleri vem de trás e atropela. Quando eu vi o lance que a bola rola e chega no... O Alisson ele dribla, ameaça, volta, rola no Rafinha. Quando o Rafinha fez o passe, que eu só vi, o Caleri entrando, rasgando. O Rafinha já fez o passe, tirando mesmo a força da bola. Mas o problema é isso aí que o Maldo acabou de falar, uma sequência de erros e quem tá ali? O Rodinei, na semana, você falou na sexta-feira aqui, ó. Mas é direto, o tempo todo. A questão do Rodinei, assim, ele não sabe nem se posicionar numa linha de 4. Ele não sabe a quem marcar. Ele não sabe o que fazer. Ele não tem a característica. Eu não sei quem inventou que ele é lateral direito. Ele chegou como lateral e os técnicos insistem em escalá-lo ali. Ele é um ponto fraco na defesa. Agora, do meio para frente, ele é um jogador até interessante. O Renato Gaúcho, até inteligentemente, usava como ponta. Só entrava com ponta. Flamengo e Corinthians no Maracanã ano passado, o Flamengo jogou várias reservas, ele entrou na ponta direita, cruzou a bola na cabeça do Bruno Henrique, 1-0, foi o gol da vitória. Ali ele vai bem, porque ele tem força física, ele tem corpo para enfrentar os marcadores e ganhar no corpo a corpo, tem uma condição atlética boa, mas ele não tem nenhuma noção, gente, de como jogar defensivamente. Pode observar, ele não se posiciona direito. E no segundo tempo, o São Paulo começou a forçar o lado dele, claro. As jogadas estavam começando a entrar por ali. Quando o São Paulo saiu um gol pela direita que exatamente. O Caleri... Ele chega não alcançou. Desviar, mas não... E a jogada é do lado dele, claro. Aí o Thiago Maia já virou secretário dele ali, porque no segundo tempo, ao invés de atirar o Rodinei, o Paulo Souza pediu, certamente, imagino, ou o Thiago Maia percebeu que tinha que socorrer o companheiro. Porque no primeiro tempo o São Paulo quase não atacou. Então ele não teve tanto trabalho. No segundo tempo, com a entrada do Sara, o São Paulo se propõe aqui. Agora eu vou para o ataque, vou ficar com a bola, tô mais descansado. O São Paulo descansou todo mundo, o Flamengo não. E vou tentar ganhar o jogo aqui. Tá 1-1, achei um gol no final. A intenção foi interessante. E poderia ter sido o gol do Caleri se ele alcança aquela bola. Ele tentou raspar de cabeça, ela passou por ele e atravessou a pequena área. Aí logo depois o Rodinei sai. Aí entra o Isla e faz o gol. O Isla também não é um exímio marcador, né? Mas é um jogador que tem muito mais... Não dá pra comparar, né, gente? Até pelo currículo, sim, o Isla com o Rodinei. O Rodinei, ou o Flamengo aproveita de outra maneira, ou então, sei lá, negocia o jogador. Aí quer renovar o contrato, a torcida fica revoltada com razão, porque não tem cabimento. Tecnicamente, é o caso do René.
O René foi útil ao Flamengo em determinado momento, mas conforme você vai aumentando os investimentos, isso acontece com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Por que o Tietchan saiu do Atlético? O Atlético tem outros jogadores agora melhores que o Tietchan. Então o Tietchan foi pro Botafogo. Ele é um mau jogador? Não é um mau jogador, mas você vai elevando o nível com a chegada de jogadores mais qualificados e alguns caras vão sobrar. Se você pegar lá o PSG, quem jogava no PSG antes e quem joga agora? Não ficou ninguém, porque botaram dinheiro, guardadas as devidas proporções, você vai contratando caras mais qualificados e alguns jogadores que eram úteis, você já não serve mais. Você agora não está mais na nota 6. Você está na nota 8, 9, querendo um 10. Então você fala, cara, esse cara não alcança. O René foi negociado, foi para o Internacional, que não vive um momento econômico como o do Flamengo. Para o Inter, o René pode ser útil. Aliás, ontem até participou do segundo gol, né? Ele impede a bola de sair. Na sequência, saiu o gol da vitória sobre o Fortaleza. E outra, né, Mauro? Porque teve até uma falha da diretoria, na minha opinião, porque o Rodinei chegou a ter propostas. O Rodinei teve proposta do Internacional, teve proposta do Charlotte FC dos Estados Unidos, que ofereceu, se eu não me engano, $500 mil pelo Rodinei, e o Flamengo queria um pouco a mais. Demorou para negociar. E agora realmente pode estar aí acabando o contrato e não vai conseguir vender o jogador, porque aí ele sai livre. E tem aí também um planejamento de diretoria. Bruno, sobre essa situação do Lázaro e do João Gomes. O João Gomes é muito mérito do Rogério Ceni, foi ele que começou a lançar mesmo o João Gomes no time profissional. Agora, teve o Lázaro também. Sim. O Lázaro é um cara que tem muito mérito do Paulo Souza. Muito mérito. E já é o líder em assistências do Flamengo. Tem 6 assistências, se eu não me engano, empatado com o Arrascaeta nesse ano. Essa renovação, para o trabalho que ele é cobrado para fazer, da renovação desse time do Flamengo, isso é muito positivo para ele, esses garotos podendo até se tornarem titulares do time do Flamengo? Sim, é muito bom. O Lázaro está tendo sequência agora, e aí o Paulo Souza escala do lado esquerdo, ele se deu bem ali nessa função, um jogador hoje útil. Para mim, hoje é um jogador titular do Flamengo, né? O que eu considero titular, ainda mais no futebol brasileiro, que você tem que revezar. É o cara que está jogando sempre, né? Você pode até ter os 11 titulares dos grandes jogos e ele pode não estar, mas ele tá sempre jogando. Um cara que joga quase todas, mesmo que entre durante o jogo ou inicie, ele é um titular, é um cara que tá sempre aí. E o João Gomes também, né? O João Gomes, ele tinha espaço com o Rogério, com o Renato ele perdeu um pouco, agora tá recuperando. Acho que o João Gomes tá evoluindo no passe, que ele sempre foi um jogador muito dinâmico, mas às vezes faltava um pouco mais, um passe um pouco mais refinado, ele tá evoluindo nisso, né? Ontem mesmo e participou muito bem dessa maneira, então é ótimo, mesmo um time que tem dinheiro como o Flamengo, precisa usar jogadores da base, você não vai ter você não vai ter 20 jogadores vindo de fora, todos bons, ninguém, mesmo os mais ricos, então você precisa. Palmeiras tem vários garotos que jogam aí, o Atlético não tem tantos, mas você precisa ter alguns jogadores da base, e o Flamengo tem esses dois